E parece que essa viagem ao Japão de Janja e Barba e mais não sei quantas pessoas não tem dado tão certo assim. Para começar, pelo Barba, que está hospedado em um hotel com diária de quase 40 mil reais. Mas o mais impressionante é a Janja trancou a porta e surtou após o Barba deixar a máscara cair no Japão e ser vaiado, rapaz. Mas o negócio foi tão brabo que entraram até mesmo dentro do hotel. Tivemos até um influenciador aí, um cara de grande influência esculachando literalmente o Barba. É claro que com muito amor, aquelas críticas construtivas para dizer outra coisa, né? E a Janja, ela basicamente empurrou uma mulher que foi falar com Barba simplesmente por conta de ciúmes e levou uma cusparada na cara. Você vai ver tudo isso e muito mais. Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente para que você venha deixar o seu like, se inscrever no canal e comente de onde é que você está nos assistindo, se você foi educado. Vamos para o conteúdo principal. Comenta para mim o ano que você deixou de assistir a Globo. Vamos dar início agora aqui ao nosso conteúdo sem mais delongas. Oeste, hotel onde o Barba está hospedado em Tóquio, tem diárias de quase 40 mil. A comitiva do Barba, composta de 117 pessoas, está no luxuoso Palace Hotel Tóquio, rapaz. Ele gosta de coisa boa, né? Falando em coisa boa, internet flagra o Barba com um par de tênis que custa R$ 10.500. É o painho dos pobres, né? Brincadeira, uma coisa dessa. Olha isso aqui. Óleo de bagaço de oliva. Alternativa mais barata ao azeite, já é vendida a R$ 44,90, meu amigo. Déficit das contas externas do Brasil dobra no primeiro bimestre e é o maior desde 2015, ou seja, o Barba segue, né, de recorde e mais recorde. Olha isso daqui, conteúdo principal. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. E vergonha alheia, né? Ele explicando ali basicamente o que vem acontecendo. Olha isso daqui. Olha isso que aqui. fica claro, primeiro, é que a Globo praticamente é uma empresa estatal. A Globo não funcionaria sem dinheiro do Estado. Verdade. Então vamos combinar que o dono da Globo é o governo, porque manda quem paga a conta. E quem paga a conta é o governo. Porque essa conta de 4 milhões por break de 2 minutos, só o governo paga, nunca empresa nenhuma vai pagar isso. Então o que acontece é que a Globo é uma empresa estatal que se presta a fazer propaganda do governo como qualquer país comunista do mundo. Então você que vê a Globo, você está sendo enganado com certeza. E manter a Globo significa manter o governo. Deu para entender? É tudo a mesma coisa. E sempre foi a mesma coisa. Demonizar quem não me paga e tratar como rei quem me paga. É isso que aconteceu. Nosso capitão não pagava e criticavam ele. E é isso que está acontecendo. Então eles dão notícia ruim como se fosse boa, como faziam no passado de dar notícia boa como se fosse ruim. E aí você está caindo nessa conta da narrativa, onde o jornalismo desapareceu. Desapareceu completamente. Olha isso daí, hein, cara. Vou te falar uma coisa. Falou exatamente o que eu penso. Olha aqui o Gil do Vigor. Vamos falar do FGTS, certo? Que o governo agora recentemente trouxe esse novo programa. Eu vou explicar primeiro o programa e depois a minha opinião, que você não vai gostar, mas eu sou economista e estou nem aí para a opinião de vocês, gente. Porque basicamente o que é que acontece? Se você trabalhar de carteira assinada, você consegue fazer um empréstimo chamado consignado, que é aquele empréstimo que já vem descontado diretamente no teu contra-cheque. Só que o que acontece? Agora você vai poder utilizar o seu saldo do FGTS como uma garantia para os bancos. Por quê? Enquanto tu está trabalhando, está lá descontando. E se tu perder o emprego? E outro ponto é que a taxa atual de juros, né, que é o do consignado, está em 2,89% ao mês. E a promessa é que essa taxa vai baixar agora, em quase 40%, se aproximando ali de 1,73% ao mês, com uma nova taxa de juros. Então, aparentemente, é uma coisa boa. Mas não é não, sabe por quê? Porque os bancos, eles podem ficar o quê? Com o teu FGTS de garantia. Ele pode usar, gente, até 10% do teu saldo do FGTS, mais 100% da tua multa rescisória. E o cara é apoiador do Barba falando isso, hein? Vai pro banco, tu vai se lascar.
Aí, mas pelo menos a taxa é menor, sim. Mas assim, gente, o juros ainda é alto. Um exemplo, se tu pegar 10 mil emprestado, eu fiz uma conta aqui com essa taxa de juros, tu ainda vai pagar ali quase 7 mil só de juros. Então não tá, essa coisa do mundo inteiro, não. E fora que o Brasil, gente, tá super endividado. Você também tá cheio de dívida, até o pescoço. Pois é, né, cara? Ainda bem que esse pessoal tá começando a, né, cair na real. Olha isso daqui, a Janja no Japão. Tudo começou aqui, hein, pessoal? A máscara caindo. Com o SCAV, né, com a equipe precursora, inclusive para economizar passagem aérea, tudo. Mas que diferença que faria se o avião da FAB ia de qualquer forma? Porque se o avião da FAB ia de qualquer forma, você não ia precisar comprar passagem aérea. Não entendi. Quando o avião da FAB decola, cada pessoa que tá ali dentro tem que pagar a passagem? Vim um pouco antes, fiquei hospedada na residência do embaixador e da ministra. Porque daí economiza com hotel, né? Viu, gente, como é bom uma primeira-dama que não gosta de gastar? E que economiza? Vocês viram como é bom uma primeira-dama econômica? As pessoas questionavam que eu não divulgava a minha agenda. Você vê, né, Janja, uma pessoa que nem tem mandato tem que divulgar a agenda. É o cúmulo da falta de privacidade, gente. Mas desde o início do mandato do presidente Lula, todas as minhas agendas estão disponíveis no Instagram. Mas fechou o Instagram? Você não fechou seu Instagram? Não tem como você checar um Instagram fechado. A gente só não divulgava no dia, fazia a divulgação posterior à agenda acontecer. Mas daí não é agenda, é diário. A agenda você anota pra você não esquecer do compromisso. O caderno que você escreve como foi é o diário, aí não é agenda, é diário. Mudamos o método para ficar mais transparente, mas nunca houve falta de transparência. Ai, que bom, a agenda agora vai avisar o que vai acontecer antes. Pois é, né, cara? Agora o mais impressionante não foi isso. E sim, e sim isso que eu vou trazer pra você. Ele impediu da mulher falar e levou uma cusparada. Brincadeira isso aqui, olha só. Janja interrompeu um intérprete que tentava traduzir perguntas de jornalistas sobre a Venezuela e sobre o comando da própria ONU. Irritadíssima, a primeira-dama disse, aspas, não, explica, gente, fecho aspas, que até boca meio mole ainda, não sei fazer. Não, explica, gente. Fecho aspas. Sugerindo que os assessores não traduzissem os questionamentos de Lula. Vamos ver esse trecho. Who should be the next Secretary General? A Brazilian? Quem é o novo secretário? Quem deve ser o novo secretário? E a Janja, você veja, é o que o Lula pode e o que ele não pode ouvir, não é, professor? Que coisa linda. Eu não entendi, e o que ela quis dizer é não explica, gente. Significa o quê? Ela não traduzir o que estava sendo perguntado em português ou não explica para o presidente o que está acontecendo, porque se ele descobrir o que está acontecendo, ele vai perceber que ele está falando só bobagens. Ou que ele está do lado errado da história, ou que ele não está acompanhando adequadamente o trâmite internacional, ou que ele está se tornando um pária e colocando o Brasil no mesmo rumo em termos de relações internacionais. Parece que ela virou uma tutora, né? Uma cuidadora. Uma cuidadora, rapaz. Né? Não levanta o velho agora não, que ele não é hora de fazer exercício. Você que chegou até aqui e ouviu o Pavinato falar cuidadora, comente cuidadora para eu saber que você está prestando atenção. Né? Ela exercício. Vamos seguir aqui que tem muita coisa que eu separei aqui, mas isso daqui vai dar o que falar. Isso aqui vai dar o que falar. Vamos colocar o restante aqui, tá? Dessa situação muito bom aqui o Nicolas, ó, cara. Façam as contas comigo. Um tribunal que tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era magro. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem? Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério? Que é um julgamento imparcial? Ora, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui.
Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada é missão cumprida? Por que ele não explicou isso para todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. Ninguém até hoje veio falar isso. E ele ainda tem a pachorra, porque é muito fácil esconder atrás de uma toga, o difícil é andar no meio do povo, para poder dizer que ali naquelas imagens não tinha batom e nem Bíblia. É claro que naquelas imagens ali não tinha, porque a pessoa que está sendo condenada a 14 anos, nem aqui dentro entrou, mas estava com uma... Toma cuidado comigo aqui, hein? Estava com uma grande arma, um batonzinho. Imagina se os ministros andassem pelas federais do Brasil. É pichação para tudo quanto é lugar. E outra, não eram vocês mesmos que defendiam que pichação era liberdade, né? É tudo bem fazer isso. E agora quer condenar essa pessoa a 14 anos? Vou falar uma coisa para você aqui que eu não estou falando para eles, porque eles, meu filho, é só o Espírito Santo para mudar mesmo. Agora, eu falo para você, brasileiro, que tem no mínimo 2 neurônios. Agora presta aqui, hein, pessoal. Presta atenção aqui, hein. Se você tá prestando atenção, comenta, Nicolas. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa achar que para poder estar do lado dele, você tem que, enfim, gostar do outro. Agora, seja justo. É inacreditável você falar que esse cara vai pra cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos, enquanto não tem nenhum corrupto da Lava Jato preso, enquanto não tem nenhuma pessoa que comete crimes sérios nesse país, como no PCC e no CV, estão sendo soltos pelo STF. É inacreditável a vergonha que se tornou o STF. Vocês, sim, são os covardes e têm manchado a história desse país. Mas podem ficar calmo, tenham paciência e um dia nós venceremos. Obrigado, presidente. Muito bom, cara. Nicolas sempre, né, é sensacional ali nas suas palavras. Eu, particularmente, gosto muito, né? E olha que a Globo falou isso aqui ao vivo, a Globo News, hein, cara? Globo News ao vivo, hein? Eu cheguei já na segunda parte. Eu vim acompanhando do avião toda a primeira etapa dessa análise. E aí, quando chego em Brasília e me dirijo ao Supremo Tribunal Federal, não é no plenário, é num outro lugar chamado de igreja, porque o prédio se parece de fato com uma igreja. Você sobe até o 3º andar e lá estava sentado já o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou muito sério, a maior parte do tempo, falou muito pouco no ouvido do advogado Paulo da Cunha Bueno e ora com o Celso Filardi. Eles estavam ladeando Bolsonaro. Bolsonaro não fez caras e bocas, não fez gestos desrespeitosos, mas a presença dele ali era uma presença sentida naturalmente. Um dos advogados com quem eu conversei, numa saída desse advogado para tomar um café, ele disse, olha, não pegou bem, gerou algum incômodo, mas Bolsonaro... Gerou um incômodo neles, é? E esse momento aqui é muito bom, o pessoal falando no telefone, tá vendo aqui, ó? Nosso capitão no telefone, advogado aqui, advogado Braga Neto, todo mundo no telefone. Esse é o momento aqui, enquanto o sem cabelo tava discursando lá. Bolsonaro estava preocupado com um aspecto e nesse aspecto ele me pareceu bem sucedido, que era a imagem de corajoso, sobretudo depois do episódio do filho, de ficar nos Estados Unidos, ele precisava passar essa mensagem de coragem para sua militância. E ali, quando fui apurar um pouco mais, eles fizeram uma avaliação. A ideia foi de Paulo da Cunha Bueno, foi tomada no domingo, a Sadi contou esse bastidor aqui mais cedo, e num dado momento se reuniu a equipe de advogados, não só os advogados de Bolsonaro, mas o próprio Juca, que é o advogado do Braga Neto, chegou a ser consultado sobre se Bolsonaro deveria ou não. E eles fizeram o seguinte relato para mim. Se ponderou se o julgamento seria técnico ou se o julgamento seria político, e consideramos que o julgamento seria político, então, diante disso, era bom que ele viesse, sim, enfrentar aqueles que ele... Pois é, o Barba, quando estava sendo julgado, ele correu para dentro do sindicato, né? Ele correu para dentro do sindicato, nosso capitão não. Obrigado pela oportunidade. Vivemos um momento ainda de intranquilidade no Brasil, por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. Mas vamos lá. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Vamos começar no final. Quando as eleições se acabar. No dia 2 de outubro, 2 de novembro,
Alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Olha agora, hein? Olha lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Pois é, cara. Nós sabemos ali o que, de fato, infelizmente vai acabar acontecendo. Eu acredito que ele vai parar atrás das grades, mas se as coisas não melhorarem agora, rapaz, eu não sei nem o que mais pensar, né? E o Coppola, mais uma vez, irretocável. O grande público, ao revelar que o procurador indicado por Lula praticou dumping processual. Ou seja, ele sobrecarregou a defesa com mais de 45 mil documentos distribuídos em 8 petições, algo que é humanamente impossível de ser lido, interpretado, concatenado em um prazo tão curto para a apresentação de uma defesa. Especialmente considerando que, segundo a apuração do Datafolha, da Folha de São Paulo, na verdade, o julgamento do Bolsonaro tem ritmo 14 vezes mais rápido que o mensalão. Só que além de inundar os advogados com excesso de documentos e arquivos inúteis, a PGR e o STF se recusam a compartilhar documentos e arquivos essenciais para a defesa. Tudo que o Dr. Vilardi pediu é que o STF libere a íntegra dos depoimentos, a íntegra das mídias, que fornecem aí, obviamente, o contexto em que as declarações foram feitas. Hoje esses arquivos estão todos picotados, pessoal. É como disse o advogado, este é o recorte da acusação. A defesa tem direito a fazer seu próprio recorte. Mas isso agora é impossível, porque o conteúdo da denúncia está todo editado. Mas eu fico pensando, será isso que o Dr. Dias Toffoli quis dizer quando afirmou que o STF era o grande editor do Brasil? Bom, outro argumento preliminar da defesa de Jair Bolsonaro diz respeito ao testemunho do senhor Mauro Cid, o delator que chegou a desabafar para pessoas próximas que estava sendo coagido e ameaçado para alterar o seu depoimento na tentativa de incriminar Bolsonaro. Segundo a própria Polícia Federal, Mauro Cid mentiu, se omitiu e se contradisse. Mas aí ele foi preso novamente e se corrigiu quando foi confrontado com um conjunto de indícios. Para quem duvida do que eu estou falando, segue aqui a manchete da Folha de São Paulo. Aspas. Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma inversão perversa do Instituto da Delação Premiada. Segurou. Não. Sensacional. O mais interessante é a forma como os outros jornalistas ficam, né? Eles ficam com uma carinha meio de, eu não sei, parece que eles estão defecando, né? Vamos entender o consignado do Lula. Os caras tiveram a cara de pau de fazer isso, eu não acredito. Você tem 30 mil reais no FGTS. Esse dinheiro é seu, certo? Errado. O governo acha que você é muito irresponsável. Se ele te desse esse dinheiro aqui, que é seu, você só ia gastar tudo em cachaça e tigrinho. Mas você pode agora pegar um empréstimo. Então agora você usa isso de garantia e tira uma dívida com o banco. E se você pegar isso em 3% ao mês, que é o que está saindo agora, ao longo de 60 prestações macias de R$ 1.083, você depois de 5 anos vai pagar de volta pro banco os 30 mil reais, que era o seu dinheiro que ele emprestou para você, e mais 35 mil reais de juro pro banco, que é mais do que o dinheiro que você tinha. Quer dizer, você não pode pegar o seu dinheiro, mas você pode pagar mais do que o dobro pro banco de juro. E agora o Lula ajudou os pobres. É impressionante como o Lula e o PT são uma máquina de tirar dinheiro do pobre e dar pro rico. Pois é, né? Quem tá feliz com isso daí são de fato os banqueiros, né? Cada vez mais ali alegres, né? Olha isso daqui. A farsa do pai dos pobres vai ficando cada vez mais evidente. Na verdade, Lula é o pai dos banqueiros. E eu posso provar. O Brasil vive um cenário de completo caos econômico. Esse governo é um desastre. Nós temos uma inflação alta que corrói o poder de compra do trabalhador. Os alimentos estão num preço altíssimo. Picanha, carne virou artigo de luxo. Azeite é ouro líquido. Café, então, nem se fala, não tem mais na mesa do trabalhador. Nós estamos vendo as pessoas que antes optavam pelo ovo não conseguem nem comer ovo. E, em razão disso, os juros estão altos. Porque a partir do juro alto, você controla o dinheiro que está circulando para conter a desvalorização da moeda.
e assim reduzir a inflação. E qual é a brilhante ideia do pai dos pobres? Ele simplesmente agora cria o empréstimo do Lula. É isso que estão chamando. A Gleisi Hoffmann fez uma postagem falando que era o empréstimo do Lula. O orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula. O empréstimo do Lula é uma ova, porque eles estão abrindo um crédito consignado para que o trabalhador tome empréstimo do seu próprio dinheiro, do FGTS do trabalhador, a juros de 42% ao ano. Para vocês terem uma ideia, fazendo uma simulação de um trabalhador que pegue 10 mil reais para pagar em 2 anos, ele vai pagar quase o dobro, mais de 19 mil reais. Um absurdo o que esses caras vêm demonstrando a irresponsabilidade com a economia. Hoje nós estamos vendo o cenário de economia arrasada. Eu gosto muito do Carlos Jordi. Quem acompanha ele digita 22. Muito bom. Da forma que está, porque ele não tem responsabilidade fiscal. Em vez de cortar ministérios, em vez de privatizar estatais deficitárias, cortar gastos, reduzir despesas, ele prefere apelar para um populismo barato, porque a popularidade de Lula está derretendo, a rejeição dele é altíssima, é irreversível o dano que o governo está tendo em sua imagem. Mas aí ele apela para esse populismo para gerar mais endividamento para o trabalhador e dinheiro para os banqueiros que estão pegando o FGTS do próprio trabalhador como garantia e dando a ele, emprestando ao trabalhador com juros altíssimos. Coisa muito boa, né? Ele libera o empréstimo do seu próprio dinheiro. Coisa muito boa. Muito boa mesmo. A ministra Margareth Menezes tem protagonizado diversos... Margareth Menezes é ministra da Cultura, tá, pessoal? A ministra Margareth Menezes tem protagonizado diversos escândalos desde o início da sua gestão. Mas esses últimos nos preocupam muito. Porque o Programa Nacional de Comitês de Cultura, que foi anunciado amplamente por Lula em sua campanha, tem sido utilizado com fins políticos partidários. Isso foi descoberto por uma reportagem do Estadão e eu mesmo me debrucei muito para apurar todas as irregularidades e encontrei questões muito preocupantes sobre um programa que, em tese, deveria promover um incentivo à cultura, fomento a artistas e que, na verdade, tem sido utilizado com desvio de finalidade, fazer campanhas eleitorais nos estados na eleição de 2024. Tudo começou com uma personagem-chave que é a Anny Moura. Anny Moura é secretária nacional de política para mulheres do Partido dos Trabalhadores. Ela faz parte do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Ela teve conversa com Marcos Rodrigues, que é secretário nacional de cultura do Partido dos Trabalhadores. Anny Moura, ela se queixava em conversas com Marcos Rodrigues de que o comitê do Amazonas não estava sendo utilizado para ajudá-la na sua campanha. São 26 comitês espalhados pelo país, que são administrados por ONGs, por instituições que são escolhidas por edital. Olha isso, rapaz. Interessante, hein? Interessante. O que nós observamos é que, na verdade, são indicações políticas. Porque a própria Anny Moura, ela diz que o IAJA, que é a instituição que gere esse Comitê de Cultura do Amazonas, que ela é fundadora, esse IAJA só foi escolhido porque ela interviu e isso fica demonstrado nas... Que isso, rapaz. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado a você que chegou ao fim de mais um vídeo. Comenta eu. Assistiu o vídeo todo. Fui, valeu, tchau.